seria a forma mais saudável de adoçar as receitas? Esse é o vídeo de hoje. Então, eu quero mostrar para vocês aqui uma ideia de como a melhor forma de pensar, né, da gente conseguir realmente adoçar, quando a gente quer adoçar uma receita, de entender qual seria a forma mais saudável possível que tá aí nas nossas mãos. Eu gosto de pensar o seguinte, sempre penso assim, quando alguém me pergunta, Fernanda, sei lá, xarope de tâmaras é saudável? Eu gosto de pensar o seguinte, comparado com o quê? Porque tudo a gente precisa comparar, né, em relação ao alimento, para poder responder, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Poxa, se eu vou comparar, né, vamos comparar, por exemplo, o açúcar mascavo, né? Ah, Fernanda, o açúcar mascavo é saudável? Então tá, comparado com o quê? Se eu comparar com o açúcar branco, por exemplo, ele é mais saudável, né? Agora, se eu vou comparar com o xarope de tâmaras ou a calda de tâmaras, a calda de tâmaras é mais saudável que o açúcar mascavo. Então eu gosto de pensar que tem uma tabela, tá? Eu imagino na minha cabeça uma tabela virtual e ali eu vou colocando esses alimentos, tá? Nessas categorias. Por exemplo, top, tá? No meu entendimento, para mim, é o seguinte, são as frutas. Melhor forma de a gente adoçar as receitas são com as frutas, né? Se for eu pensar assim, a forma mais top, a melhor possível, né? Por exemplo, com as dates, as tâmaras, né? Com as tâmaras, ou também com a uva passa, né? Quando a gente quer fazer um sorvete, coloca banana. Então, assim, essas frutas doces. Então, isso é uma coisa que faz adoçar a receita de uma forma extremamente natural. Tá, mas o seguinte, eu não quero adoçar com a fruta. Quais as opções que eu tenho? Então, eu vou baixando a escala. Para mim, de tudo que eu já estudei e pesquisei, é realmente a calda de tâmaras, né? A calda de tâmaras. Por quê, Fernanda? Porque a calda de tâmaras é simplesmente a tâmara, né? Que ela foi ali, né? Foi minimamente processada e transformada nesse xarope, nessa calda. E a tâmara é uma fruta extremamente nutritiva, né? Tem muitos nutrientes, então ela é super nutritiva. Mas se eu for pensar, é melhor o xarope de tâmaras do que a tâmaras? Não. Vamos voltar para a tabela. As tâmaras, melhor comer a tâmara do que usar uma colher de xarope de tâmaras. Tá entendendo o raciocínio? Pensa assim comigo. Tá? Isso a gente precisa ter isso em mente, tá? Precisa ter esse raciocínio para poder comparar e fazer a melhor escolha. Agora, por exemplo, aqui, ó, olha só, eu tenho aqui em casa, no momento, eu tenho o seguinte opções, tá? Eu tenho mel, tá? Aqui um mel. Eu tenho aqui calda de tâmaras, tá? Falando pra vocês, né? Calda de tâmaras. E eu tenho aqui em casa também o açúcar mascavo, tá? Açúcar mascavo. Então, desses três aqui, Fernanda, qual seria o melhor, tá? Como eu falei, entre essas opções, a opção mais saudável é a calda de tâmaras, tá? Porque ela é a mais nutritiva e ela também tem um índice glicêmico menor. O que é índice glicêmico? Índice glicêmico é o seguinte, é o quanto esse alimento, né, o carboidrato desse alimento vai aumentar o açúcar no meu sangue depois que eu comer, né? Quão rápido isso vai acontecer, quão rápido ele vai aumentar o açúcar no sangue. Então, esse aqui é mais baixo, tem um índice glicêmico mais baixo em relação ao mel. Por isso que ele é melhor, tá? Por isso que ele é melhor do que o mel. Ele é mais saudável do que o mel, tá? Então, assim, e aí tem aqui o açúcar mascavo. Então, eu vou pensando o seguinte, tá? Eu procuro colocar, quando possível, na receita, uma fruta. Ah, não dá, eu quero fazer uma receita que eu preciso fazer um molinho, dar aquela coisa meio agridoce e tal. Eu vou pra calda de tâmaras, tá? E às vezes eu uso também um pouquinho de mel, né? Pra variar um pouco e tal. Aqui o mel. Só que assim, ó, um detalhe importante do mel. Tá? Eu aprendi isso com uma terapeuta Ayurveda lá em Londres, uma consulta que eu fiz. E eu nunca esqueço disso que ela me falou, eu não sabia. Que o mel, quando aquecido, ele se torna tóxico. Então, dentro da medicina Ayurveda, eles não aquecem o mel.
Então essa coisinha, né, de botar o mel no chá ali, segundo a medicina Ayurveda, é tóxico, né? O mel fica tóxico quando ele é aquecido. Então se eu vou fazer um molho de salada, que é tudo frio, alguma coisa assim, até eu posso usar o mel, tá? Posso usar o mel sim. Só que como eu falei, ele tem um índice glicêmico maior do que a calda de tâmaras. Então eu dou preferência para calda de tâmaras, tá? E aí, por exemplo, como ela não é uma coisa assim super barata, né? Calda de tâmaras, isso aqui eu paguei, se não me engano, R$50. Para fazer bolo, essas coisas que a gente usa um pouco, uma quantidade maior, eu não uso essa aqui, a não ser que você seja uma quantidade muito pequena, mas em geral para fazer o bolo, aí eu já dou preferência pro açúcar mascavo. Ah, Fernanda, não é ideal, não é o ideal, mas também eu não como bolo todos os dias. Tá vendo a diferença? Então a gente precisa ter em mente esse degradê, né? Poder comparar, poder fazer melhor escolha dentro das opções que a gente tem, é claro. Tem outras opções muito boas, super saudáveis, né? O maple syrup também, que é um xarope, né? Dessa planta do maple que tem lá no Canadá, que é muito fácil de encontrar. Eu encontrava com muita facilidade lá em Londres, não era caro, mas aqui no Brasil realmente a gente encontra, mas com um valor bem mais alto, bem mais caro que a calda de tâmaras, né? Então, assim, um pouquinho menos acessível, mas dentro dessas opções a gente consegue fazer melhores escolhas, né? Por exemplo, uma calda de tâmaras. E aí, por exemplo, assim, Fernanda, nossa, mas é caro. Mas se a gente pensar um pouquinho, a quantidade que a gente usa é muito pequena, né? Eu procuro usar, por exemplo, assim, se eu botar na receita uma colher de chá, uma colher de sopa de calda de tâmaras, né? Então, assim, é uma quantidade bem reduzida. E quando eu vou fazer, assim, algo que precisa de um pouco mais de açúcar, vamos dizer assim, né? Um bolo, por exemplo, aí eu vou ali pro açúcar mascavo, que ele é mais acessível, mais barato, mais fácil de encontrar também. E vamos pensar um pouquinho, né? A gente economiza aqui, né? Economiza, sei lá, com remédios, por exemplo, né? Tipo assim, porque a calda de tâmaras, como eu falei, ela é mais saudável, né? Ela tem um índice glicêmico menor, né? Então vai, principalmente para as pessoas que têm essa questão que realmente não pode comer muito açúcar e tal, né? Mas enfim, ela é uma opção mais saudável. Então a gente investe num produto com uma qualidade melhor e a gente economiza com gasto com médicos, com exames e, enfim, remédios, né? Para não ficar doente. Então é um investimento. Porque se a gente quer economizar agora e coloca, sei lá, um açúcar refinado, entende? E não investe em produtos assim realmente que são mais benéficos, no fim, mais adiante, a gente acaba tendo que gastar, né, para tratar as doenças que vão ocorrendo em função da utilização desses produtos. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, contando aqui um pouquinho como é que eu adoço as receitas, assim, né, aqui em casa. E, né, espero que vocês tenham gostado aí, curte aí, deixa teu like, compartilha com outras pessoas, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!